Oiê! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos de musiquinha. Bom dia, Má! Bom dia, Cláudia! Bom dia, Regina! Gente, a live de hoje é muito legal. Então eu sugiro que vocês já cliquem aqui na setinha e mandem para todos os colegas de vocês. Ai, que bom! Beijos para sua filha! Hoje a gente vai falar sobre audiodescrição. Vou até já deixar o tema aqui. Então já deixando o comentário. Bom dia, Dantesco. Dantesco, depois eu vou te chamar no privado para tirar umas dúvidas para a gente já começar a conversar. Bom dia, Luciana. Bom dia, Valéria. Deixei uma musiquinha de fundo para a gente começar. Gente, apenas dando as informações, né? Toda terça eu tô aqui às 10, sempre com algum assunto. Então, eu tô fazendo as enquetes dos meus assuntos sempre no meu canal do Telegram, tá? Então, lá eu mando enquete e os assuntos mais votados são os que eu estou abordando aqui. As duas primeiras lives desse mês de setembro, a gente falou sobre coisas de mídias sociais, que foi os assuntos mais pedidos lá, tá bom? Então, só para avisar. Bom dia, Vinícius! Bom dia, olha, o pessoal da Para Todos Verem já tá aqui. Deixa eu ver se a Mari já entrou também. Então, vamos ver. Não. Bom dia, Tamisa. Bom dia, Líbia. Então, vou já fazer um testezinho com material. Ó. Ah, dá pra ver. Então, vai ser... A Mari entrou. Hoje a gente vai falar sobre audiodescrição, quando muitas vezes a gente pode ter algum convidado com deficiência visual, que a gente quer incluir. Então eu acho que é bem bacana. Então, eu acredito que compartilhar enquanto ela tá rolando, só encaminhando mesmo. Mas daí depois ela fica salva. Ela fica salva aqui no IGTV e ela fica salva também no YouTube. Então a gente vai falar hoje sobre audiodescrição em eventos sociais e corporativos. Eu vou convidar uma colega de trabalho, que é a Mari. Ela já chegou aqui, então eu vou chamá-la para ela se apresentar. Deixa eu entrar aqui. Bom dia, Mari. Bom dia, estão me ouvindo bem? Super. Então tá bom. Joia. Mari, primeiramente eu gostaria de agradecer. Eu conheço a Mari já há alguns anos e da mesma forma que na minha trajetória eu fui migrando a minha carreira para a área educacional, ela foi migrando a carreira dela para o foco da audiodescrição, de outros caminhos, né? Então eu fico sempre muito feliz quando eu encontro pessoas que sempre foram boas no que fizeram, mas que sempre querem mais e que vão buscando novidades. Então conta um pouquinho, Mari, da sua história, de como que você trabalhou com eventos, como que você chegou na questão da audiodescrição,
para as pessoas entenderem. Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigada. Primeiramente, Maíra, porque, como você falou, a gente tem aí essa trajetória e para mim é realmente uma honra, uma alegria estar aqui nesse momento com você. A questão inicial é a gente se apresentar quando fala em audiodescrição, então eu vou me apresentar também em falando assim, vou fazer a minha descrição física pessoal aqui, tá? E também em seguida já vou me apresentar como a Maíra já colocou a minha carreira, como é que começou o processo da audiodescrição. Então, eu sou uma moça de 40 anos, e sou hoje ruiva, né? Sou branca, magra, estou usando aqui uma camisa cinza com detalhes em preto, brilhantes, e estou aqui no meu escritório recebendo vocês e podendo falar aqui sobre a audiodescrição, que no processo todo de eventos que a gente faz um acolhimento, eu sempre trabalhei com etiqueta e cerimonial, sempre prezei pelo acolhimento, pela inclusão e pelo evento poder oferecer toda a diversidade que é o papel do evento hoje, mesmo nas expectativas do cliente com o foco, a gente poder acolher todo tipo de público, além do público-alvo do cliente, os públicos de interesse. E quando eu comecei o meu trabalho em eventos, eu comecei também dando aula lá atrás e a gente sempre discutia essas questões de como receber pessoas com deficiência, como trazer diferenciais de estrutura, diferenciais de entendimento da diversidade de público que se tem num evento. E aí faz parte, inclusive, do cerimonial esse acolhimento, né, Maíra? Então, a gente precisa sempre estudar possibilidades e o mercado, ele foi proporcionando aí um estudo junto a organizações também de trabalho e apoio às pessoas com deficiência e foram trazendo protocolos. E aí eu até vou citar um pouquinho disso durante o nosso bate-papo, que a gente tem protocolos, a gente tem inclusive um guia de acessibilidade oferecido não só pelas prefeituras em cada município, mas também pelo governo federal, junto ao protocolo de eventos, a gente consegue ter um guia de acessibilidade em eventos. E aí, estudando isso, participando do processo também de eventos inclusivos, aí eu fui trabalhar e fiquei pensando assim, como que eu posso contribuir? E aí, nesse processo hoje eu não dou mais aulas diretamente em faculdade, mas nesse processo de cerimonial, eu consegui aí entender melhor como acolher, porque a gente tem vários tipos de deficiência, e mesmo a pessoa, por exemplo, com deficiência visual, ela tem diferentes necessidades, diferentes peculiaridades nas ações e nas necessidades dela de acolhimento, né? E aí eu fui trabalhar. Se você explicasse depois um pouquinho mais a fundo, para a gente entender, porque assim, eu sei que a audiodescrição ajuda em algumas coisas, mas, por exemplo, a acessibilidade, muitas vezes, quando a gente pensa em acessibilidade de eventos, a gente só pensa em ver se tem rampa, se tem grade, se tem corrimão, a gente não vê a acessibilidade de uma forma mais ampla. Que eu acho Exatamente. que o organizador de eventos tem que ter esse olhar mais amplo, né, Mari? Então, eu quero depois que você desenvolva um pouquinho mais. Com certeza. Então, já naquele checklist inicial de evento, sempre se pensou nessa questão da estrutura, até mesmo da logística, tá? A gente já tem muitos anos que a logística de recepção em relação a vans, a piso tátil, essa questão da adaptação, ela já tem sido trabalhada aí com todo o pessoal de eventos, inclusive de produção, não só na área artística, de shows também, cultural, teatro, etc., como nos eventos também corporativos e sociais. Mas, infelizmente, isso ainda era uma oferta em relação à demanda. Então, vamos supor, eu tinha um evento que uma pessoa participante, ela dizia, a gente até chamava na época de necessidade especial, hoje não tem mais esse tratamento, né? A pessoa, na hora de preencher um cadastro de um congresso, ela preenchia lá que ela tinha uma necessidade especial. A necessidade especial hoje é considerada, por exemplo, a pessoa que está de muleta. Não quer dizer que ela possui uma deficiência ou se ela tem
né, uma característica específica naquele momento. Então, isso tudo foi sendo estudado num processo, e hoje a gente tem um trabalho muito mais forte, até das entidades também, que trabalham essa conscientização da inclusão social no sentido das pessoas com deficiência, e isso foi gerando aí discussões dentro do grupo de eventos, e a gente hoje consegue chamar até, inclusive, Maíra, audiodescrição de comunicação assistiva ou de acessibilidade comunicacional, que antes a gente não pensava nisso, né? Até porque não tinha também essa necessidade de trazer um pré-evento de uma forma mais de comunicação dentro dos meios virtuais. A gente tinha um convite que mandava fazer, aí tinha inscrição pelo site, o site muitas vezes era vinculado ao site da empresa cliente, anfitriã, ou você criava um site do evento, mas hoje até a gente tem ainda uma carência muito grande de sites acessíveis. Você tem 3% dos sites, se não me engano ainda está em 3%, o Movimento Web para Todos, até quem quiser conhecer, é um movimento que faz esse incentivo que as empresas e tanto prestador de serviço quanto de comércio possa adaptar o seu site e trazer uma acessibilidade para esse site. É a partir daí que começa, porque se você tem um site acessível, você dá a chance do seu público saber que você está incluindo. E aí você tem, então, uma demanda maior pelo seu produto e também uma oferta, né, Maíra? Que é o que a gente sempre fala. Então, antes era muito assim, ai, nossa, acabei de saber que tem uma pessoa com deficiência visual no evento. Ai, como fazer? E ficava aquela loucura de checklist de evento que a gente sabe, né? Então, plano B, plano C. Hoje a gente defende, inclusive, eu vou fazer uma parte aqui, o Fabrício, que trabalha comigo na Para Todos Verem, está nos assistindo, está à disposição aí também para responder. Eu não vou poder responder, mas de repente ele escreve aí se alguém tiver uma dúvida específica que não for comentada aqui. Nós dois, a gente sempre, quando faz palestras e apresenta Para Todos Verem, a gente apresenta já também nessa proposta de pensar no evento lá no início de forma inclusiva, né? Então a gente vai desenvolvendo todo um trabalho junto ao organizador de eventos e junto ao anfitrião. Vamos pensar de forma inclusiva, porque eu só vou saber se tem uma pessoa com deficiência, seja visual, seja auditiva, seja um tipo até mesmo de deficiência em que ela necessite de um cuidado maior desde o início do processo da venda do evento, eu só vou saber se eu divulgar para ela, senão ela não vai nem saber que o evento está acontecendo, né? Não, isso é muito importante, porque são coisas que muitas vezes a gente não para pensar, né? Eu acredito que, por exemplo, nessa questão de maratonas de lives, foi muito legal ter incluído o pessoal ter incluído a Libra, né? Porque assim, isso não tinha sido feito. Então, acho que assim, acho que um artista fez e tipo, os outros começaram a fazer, porque quando começou não tinha. Então, assim, e todo mundo achou muito legal. Mas eu fico pensando, a gente achou legal, mas na verdade não é legal, é fundamental para incluir os demais, né? Então a gente precisa parar de achar que assim é um plus, é uma necessidade essa questão de inclusão. Eu tive uma vez que uma noiva só me avisou no dia do evento. Ai, Maíra, esqueci de te avisar, o meu padrinho é surdo. Ela podia ter me avisado antes. Porque assim, ok, eu falei com ele, ele fez leitura labial. Mas eu podia ter contratado alguém que falasse, né? Que conseguisse falar em Libras para que ele se sentisse incluído. Eu acho que isso é uma questão importante. A gente entender, eu até comecei, eu vi que tem alguns cursos de Libra online, depois a gente vai falar sobre isso. Mas, por exemplo, ó, a Elaine falou que no ano passado ela fez assessoria de uma debutante surda. Ela tem Libras, mas há muitos anos ela não utilizava, porque a Elaine também é professora. Mas eles conseguiram realizar o evento. Então, é muito importante a gente ter essa consciência que é muito mais comum, e assim, da mesma forma que a gente está fazendo um checklist, a gente tem que perguntar se tem alguém, né? Se a gente tem essa questão de necessidade, como que a gente consegue incluir, porque, por exemplo, ontem eu estava atendendo uma noiva e eu perguntei, ai, você tem algum convidado com alguma necessidade especial? E daí, assim, eu
eu vou descrevendo. Você já falou que não usa mais esse termo, mas assim, É. é bom a gente descrever, porque eu pergunto assim, até Uhum. mesmo questão de van, de acesso, de tudo, de cadeirante. Eu tive uma festa infantil, que não é praxe, eu tive 4 cadeirantes. E como a gente cuidar É de tudo isso, né? Então, assim, uma e aí, adaptação. sabe o que a cliente me falou? Eu convidei, Hum. mas eu achei que elas não viriam, por isso que eu não te avisei, Maíra. Ah, Mas eu acho que elas nossa. ficaram tão felizes de receber um convite que elas fizeram questão de ir. Então, é Aham. isso que a gente tem que entender, né? Eu falo que assim, gente, primeiro de tudo, evento, seja social ou corporativo, não convide por educação, porque se convida por educação, as pessoas aceitam por educação, né? É, e pensando assim, foi legal você primeiro citar essa questão da acessibilidade de Libras que a gente tem hoje. Eu quero fazer um parênteses aqui e dizer para vocês a diferença. Muita gente ainda não conhece o termo audiodescrição, então já vou aproveitar o gancho, até porque a gente está falando aqui das lives que hoje tem uma presença muito forte de Libras, tanto nas lives, quanto a gente vê também os congressos que estão acontecendo, os eventos híbridos agora, e até os presenciais já têm acontecido em alguns eventos desde o ano passado. Mas vamos entender, assim, que a gente hoje, quando fala em acessibilidade, a gente tem mais de 6 milhões de pessoas com deficiência visual, só visual, você imagina as outras. Infelizmente, a gente tem que pensar não só naquele público-alvo que a gente tem, mas também num público de interesse, até na nossa divulgação no dia a dia de trabalho. Porque uma pessoa com deficiência visual, ela pode te contar para ela fazer a festa dela, né? Não necessariamente ela é pública, ela também pode ser anfitriã. E a gente tem uma diferença aí nas questões de comunicação dentro desse processo de um evento. Então, voltando lá à live. Hoje você tem Libras. Libras é para pessoa com deficiência auditiva. E, infelizmente, se a gente pensar no processo de atendimento, eu não estou atendendo 100%, porque tem pessoas que perderam a audição no processo aí por exemplo, com 40, 50 anos, na fase adulta já da vida, que não sabe Libras. Como você falou, eu tentei aprender, porque hoje para você fazer em Libras é dentro da faculdade de tradução e interpretação de idiomas. É um idioma, então você aprende aquele idioma e você trabalha. E a pessoa que tem uma surdez, muitas vezes na infância, ela consegue aprender Libras numa facilidade muito maior do que uma pessoa que perde a audição com 40, 50 anos. Qual é o processo que a gente usa para essas pessoas? O closed caption, que é a legenda. Hoje, felizmente, você consegue fazer automático pelo YouTube, por exemplo, quando você, uma dica, Maíra, quando você for publicar seus vídeos lá no YouTube, você já pode fazer aí com essa oportunidade de acionar o closed caption, no ao vivo também. A pessoa que vai assistir, que tem a deficiência auditiva, quando ela vai assistir, ela aciona esse sistema, esse recurso nas redes sociais também. E algumas permitem que você consiga fazer essa legendagem. Então, não necessariamente Libras vai suprir toda essa carência. Assim como no caso da pessoa com deficiência visual, tá? E é uma parte, a gente fala pessoa com deficiência, seja pessoa com deficiência visual, seja pessoa com deficiência auditiva, que não é mais uma necessidade especial, né? Então, a pessoa com deficiência visual, ela não sabe mais o braille, né? Muitas vezes ela não aprendeu. Hoje o braille é um recurso para leitura que você muitas vezes tem que aprender numa escola ou num curso à parte, que a gente não sabe que não tem uma oferta tão grande aí no Posso país, fazer um e a parênteses pessoa sobre isso? pode. Uhum. Esse fim de semana eu estava tomando uma cerveja nova e o rótulo da cerveja era em braille. Eu achei incrível. Era uma É cerveja, muita vou falar a marca para as maquiagem. pessoas verem, né? É a Uhum. cerveja Colorado, AP, aquela cerveja com mel. Eu comprei por ser uma Uhum. cerveja diferente para experimentar. E quando eu vi que o rótulo estava em braille, eu fiquei tão feliz, porque eu acho que é nesses detalhes que a gente percebe a inclusão, né? É porque você falou assim, Sim, eu com sei que é certeza. difícil, eu sei que, por exemplo, Os a, a produtos. produção a produção em braille também é muito pequena. Eu acompanho, inclusive, a, a Lara Mara, né? Que eles fazem bastante isso, porque meu avô perdeu a visão. Então, hoje ele Uhum. já é falecido, mas ele perdeu a visão depois de adulto. Então, eu acabei, tipo,
entendendo um pouquinho mais, mas, por exemplo, ele nunca quis aprender braille. Então, é essa questão que a gente tem que entender, né? Como também cada um reage à dificuldade. Ou, por exemplo, como cada um reage às É. mudanças da vida, né? Não vou falar dificuldade, porque, assim, Ai, são travou aqui. condições que a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? E administrar. Mas eu achei muito legal essa questão de mudanças, porque todo mundo poderia incluir isso nos rótulos, né? O mercado dando. Ixi, está falhando aqui. É. Oi, eu vou ver se eu consigo. Tá. Vou falar alguns comentários que as pessoas fizeram enquanto isso, tá? A Camila perguntou se tem empresas que fornecem piso tátil para eventos, porque ela tem um evento que os padrinhos são cegos. A noiva falou que eles se viram bem. Olha, eu sei que tem empresas que fazem piso, mas eu não sei como funciona para evento em si. E a Mari travou, gente. Olha, Denise. Estou falando. Fiquei aqui, voltei. Ai, então Faz parte. a Então Denise vamos lá. falou que a melhor amiga dela é cega e ela fez o casamento da amiga e aprendeu muito. E aqui a menina da porta falou que inclusão é uma necessidade humana. Então é muito legal a gente entender mais sobre isso, né? Sim, Maíra, inclusive a convivência, claro que nem todo mundo tem a oportunidade ou conhece uma pessoa com deficiência, seja visual, auditiva, para entender esse processo, mas a convivência, nossa, nos ensina muito, né? Desde o processo que a gente começou, a audiodescrição, que aí terminando aquela história lá que a gente estava falando da comunicação, então você tem a oportunidade hoje para a pessoa com deficiência visual de trabalhar materiais em braille. Olha que legal fazer um convite em braille de casamento. Olha que legal. A gente tem aí gráficas que fazem, né? Você pode pedir uma quantidade X no seu convite, é a mesma informação, só que ela é feita já na gráfica, ela já é feita nessa impressão em braille. E você hoje também pode usar da audiodescrição. E por que a audiodescrição surgiu? Hoje nós vivemos um mundo imagético. Então, assim, a imagem é muito importante. Você vê, a gente faz uma live aqui, a imagem, a pessoa com deficiência visual, ela quer saber como que a gente está posicionado, o que a gente está apresentando, ela quer participar também do lúdico. E esse lúdico vem para ela muitas vezes através da audiodescrição, né? É difícil, é o que a gente fala, nem sempre as palavras traduzem a essência de uma coisa. Então, você imagina, eu ficar num braille ali, eu faço uma cartilha, a noiva está vestindo o vestido tal, 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 em braille, né? Ah, você tem um cenário assim, a decoração assim, em braille. Vai falar, poxa, né, é muito mais legal eu falar para a noiva, a gente até tem um vídeo aí, depois você pode passar mais para frente, que explica um pouquinho como é que funciona na prática. Então, a audiodescrição, justamente ela tem esse nome, audiodescrição, porque a pessoa com deficiência visual, ela consegue acessar hoje, através dos aplicativos de celular, através dos recursos da web, ela consegue ler o que está sendo escrito, por exemplo, aí nos comentários da nossa live. Ela consegue ler, aí vamos fazer aquele parênteses, o hashtag para todos verem, para cego ver, para todos, né? A gente tem aí algumas descrições, o para cego ver, para todos verem, que foi aí um processo bem legal, que tem sido trabalhado desde 2010 com a criação dessa hashtag, que está trazendo a oportunidade hoje nas redes sociais, e principalmente agora, nesse momento, de inclusão, né? Porque a pessoa com deficiência auditiva, ela até está tendo esse benefício de Libras em muitos eventos. A pessoa com deficiência visual, ela realmente precisa de alguém ali fazendo esse trabalho em paralelo, não só de descrever o que está acontecendo num slide, como também, muitas vezes, a gente descrever em texto. Então, por exemplo, lá na sua live que você faz no YouTube, você tem um corpo do texto, assim como você tem aqui no Instagram e lá no Facebook. Quando você coloca o texto, independente da hashtag, você já está ajudando o leitor de tela a falar para essa pessoa o que você escreveu. A descrição, ela já é um foco na imagem. Então, além de você colocar, gente, amanhã teremos um evento, nananana, você vai descrever na foto que você fez, por exemplo, junto para ilustrar esse evento, você vai colocar hashtag para todos verem
e aí vai colocar a foto colorida, apresentando a imagem de uma noiva num vestido longo, branco, de gripe, então você vai colocar esses detalhes que vão enriquecer o entendimento. E sempre entendendo que, assim, eles têm o repertório deles, eles têm o entendimento dele. Então, a gente também tem uma forma específica de colocar essa descrição, que não seja aí também subjetiva, a gente tem que fazer com que a coisa seja descrita com o que está aparecendo ali. Eu não vou passar nenhuma qualidade, eu não vou passar nenhum entendimento e interpretação minha. Então, é muito legal esse processo e, gente, quem quiser conhecer, aí tem várias formas hoje de acessar produtos e serviços relacionados à audiodescrição, e é um trabalho, vou dizer para vocês, muito rico, muito gratificante, e que precisa ser incluído, principalmente nesse ambiente virtual. Não, achei o máximo. E teve gente que comentou que, por exemplo, que a inclusão está sendo vista hoje em dia também tem assento preferencial em ônibus para autistas. Olha que bacana, né? É muito importante a gente falar sobre tudo isso. Eu tive um casamento que o irmão da noiva era autista e uma das atrações assustou ele. Então, assim, a gente tem que entender como cada universo reage, né? Sim. Porque, assim, E não ter vergonha de perguntar, viu, Maíra? Porque tem gente que tem vergonha. Aí fica cheio de dedos. Gente, a pessoa com deficiência, ela vai te responder como eu responderia o que eu gosto. Você vai falar assim, você se incomoda de eu ter um negócio? Eu posso colocar isso aqui? Pode, mas não seria tão legal, né? Então, a mesma coisa. A pessoa vai falar assim, olha, nesse caso, você não precisa segurar em mim. Tem gente que fica toda desesperada, aí como que eu faço? Aí eu peço para, você quer que eu te acompanhe? A gente tem um acolhimento, claro, a gente tem um treinamento para receber essa pessoa no evento. Imagina ela chegando numa recepção. Eu vejo recepcionistas, assim, que é a primeira vez que encontram, né, já fica assim, deixa eu pegar, você não segura na pessoa, a pessoa que segura em você, né, e muitas têm baixa visão, elas conseguem ter um entendimento, uma percepção de ambiente, elas simplesmente conseguem, muitas vezes com o apoio da bengala, ou até mesmo elas estão acompanhadas de alguém que já estão habituadas a andar no ritmo delas, porque também é isso, né? Você sai correndo para levar a pessoa para sentar no altar lá, você tem ali a posicionamento dos bancos da igreja, você fala, deixa eu já levar, você já coloca, já quer correr com a pessoa, então tem todo um processo de entendimento, como você falou, né? Como fazer, né? Para receber. Não, isso é muito bacana. E o que você acha que a gente consegue, por exemplo? Tem gente que fala assim, você falou que eu vi aqui que tinha a questão da audiodescrição, tem alguns tipos de serviços diferentes, né? Tem a ao vivo e a gravada. Isso. Como que a gente poderia incluir isso, por exemplo, num casamento? Seria, por exemplo, o casamento passou e a gente não tinha se atentado a isso. E a gente tinha alguns convidados que eram cegos, ou, por exemplo, nesse casamento que a pessoa está citando dos padrinhos, a gente não vai conseguir ter a descrição ali ao vivo. A gente pode contratar o serviço depois para você narrar o vídeo, seria isso? Exatamente. Você pode contratar depois. Assim, o ideal é sempre se pensar antes, não só no acolhimento do dia, mas que também o audiodescritor possa participar ao vivo. Se ele puder ir ao ambiente, mesmo que não haja presença, vamos supor, a pessoa tem um convidado que tem uma deficiência visual, mas ele não virá ao casamento, ele mora num outro estado, enfim, ou não vai poder estar presente, mas você já contrata uma pessoa para se dedicar a toda essa cobertura do evento, vamos dizer, estar presente lá para captar as informações, tirar umas fotos, poder descrever ali. E aí depois a gente grava isso numa narração. Então o que vai acontecer? Você pode pensar no antes, mas se não der, como você falou, já tem um evento. Aí vão falar, puxa, eu não assisti, manda para mim, eu não pensei nisso, agora como é que eu vou fazer? E você pode até já fazer o seu pensando também numa divulgação também de trabalho depois. Quem é da área, né, já pode fazer também um vídeo institucional, um vídeo de casamentos, já também pensando em acolher esse público e mostrar qual é esse efeito na realidade aí. Porque muitas vezes uma noiva vai te perguntar, mas que diferença faz a audiodescrição ali? Né? Qual é a diferença? Então você, através até do vídeo, pode falar, gente, olha a diferença, olha a emoção de você
saber como é que é o vestido da noiva, como que ela entrou, como foi o cortejo, como estão os padrinhos posicionados, a decoração, que tipo de flores, né? Se estava sol, se estava no ambiente aberto, tudo isso, cardápio, todas essas coisas. Então, como é que faz a gravada? A gente recebe, vamos supor que não participamos do evento, mas nós recebemos ali as imagens ou um vídeo, se houve cobertura, foi filmado, a gente recebe esse vídeo, faz um trabalho junto à pessoa, não só que gravou, se ela tiver também informações paralelas ali que ela possa oferecer, ou a gente principalmente faz junto a cliente, ao anfitrião, e pergunta como é que foi, né, tá, o que foi relevante, porque a gente tem que pensar assim, que eu não vou sei lá, uma voz, eu não posso falar por cima, por exemplo, do celebrante. Então, que o vídeo está passando ali, está sendo transmitida a cerimônia, o celebrante está falando, eu não vou falar por cima dele. Quando é impossível, tá? A gente não falar por cima, até já digo para vocês, porque a dar uma pausa. Se eu tenho um público com deficiência visual no evento já presente, eu posso chegar para um palestrante, para um celebrante, um mestre de cerimônias, e para o anfitrião e falar assim, olha, no momento do seu discurso, se você puder falar mais pausadamente, se você puder dar um respiro, frases, a gente consegue inserir no meio para não ficar também, porque imagina, a gente não gosta de ouvir duas vozes em cima, né, fica confuso. Isso que eu tenho ali, eu vou inserir algumas informações, então eu vou falar assim, o noivo está de frente para a noiva, ele segura em sua mão, ela coloca a aliança no dedo dele, então eu vou colocar, né, e aí eu vou saber o nome, então é Bruno Carolina, então Carolina sorri para Bruno, sorrir eu posso falar se ela está feliz, se ela está chorando, isso eu não posso, mas eu vou falar Carolina sorri para Bruno, ele lhe beija na testa. Então, todas essas sensações do momento, se a pessoa estiver presente ali ou fazendo essa audiodescrição, vai trazer a mesma emoção de quem está conseguindo enxergar diretamente a ação, né? E no vídeo é a mesma coisa. Então, assim, o que é pertinente para se gravar naquele momento e que não interrompa o momento da voz do vídeo, e tem muitos vídeos que tem música de fundo, né? O pessoal faz com a música, é super importante na emoção, tanto no sentido do evento, como também na apresentação do vídeo, na edição, mas a gente pode abaixar a música, fazer um voice-over ali, falar por cima. Então é um trabalho que a gente ainda que seja feito junto ao editor de vídeo que fez lá o trabalho, né? Porque ele pode fazer uma segunda versão com audiodescrição, em que ele abaixa o volume daquela música ali, ele consegue trabalhar. Agora, se a música é do próprio local, aí a gente vai ter que fazer uma equalização desse som também. Você pode até fazer a legendagem ativa, você pode, por exemplo, fazer a legendagem do que o celebrante falou durante a cerimônia. Fica super bonito também, né? Legal, vou fazer assim. Eu vou mostrar o vídeo, vou tentar. Então é um processo para as pessoas entenderem um pouquinho mais. Gente, eu vou mostrar da minha tela, tá? E daí depois qualquer coisa eu mando o link para quem tiver mais interesse. Peraí. Já 1,000 years. No altar, Denis aguarda ansiosamente pela chegada de Lady. Ao som de A 1,000 Years, Lady entra acompanhada do irmão Normando. Ele é um rapaz alto, de pele morena, de olhos castanhos escuros e cabelos curtos. Ele usa terno preto, camisa branca e uma gravata azul com letras brancas. Lady é uma jovem de 43 anos, de pele morena e estatura baixa. Ela tem cabelos e olhos castanhos escuros. Os cabelos longos e cacheados estão presos por um pequeno arco no strass, formando um topete e deixando os cachos soltos atrás. Sua maquiagem em tons alaranjado e cobre realçam sua pele, destacando os olhos. Ela usa brincos de strass e pérolas. O vestido de Lady é off-white, um tom de um cinza muito claro. Em estilo medieval, o vestido é longo, de frente única e acinturado, com detalhes em renda pipir dourada com perninhas âmbar. A renda pipir
pir é trançada com linho em alto relevo, lembrando arabescos. Nas costas do vestido, abaixo da cintura, uma longa cauda se esparrama pela passadeira vermelha. Ao som de aleluia, Thaís, de 8 anos, entra carregando as alianças em uma cestinha em tecido bordado branco. Ela entrega para o noivo. Começa a tocar os primeiros acordes de Ave Maria de Schubert. Lady e Dennis, de mãos dadas, um de frente para o outro, trocam os votos e as alianças. Esse foi um trechinho bem curto para entender aí o processo. E assim, Maíra, quero aproveitar, primeiro dizer que vocês vão receber aí através da Maíra o material. Quem tiver também alguma questão, quiser uma ajuda nossa até em relação ao entendimento até do processo de divulgação também dos vídeos, do seu material, nós temos o nosso canal aqui da Para Todos Verem, também temos no YouTube, no Facebook, vocês podem ficar à vontade e nos procurar e também assistir o vídeo lá mais completo, e a gente fez uns trechos, né, da festa, e assim, Maíra, uma coisa importante, estou até vendo aqui que tem uma pessoa que perguntou como fazer com os padrinhos, então a gente estava falando, agora vamos falar da audiodescrição ao vivo, que é muito legal. Então imagina se você está num evento em que espanhol, inglês, alemão, você vai, muitas vezes, precisar de uma tradução simultânea. A gente, dentro da descrição, trabalha o mesmo processo da tradução. Então, eu vou ter um fone que eu vou falar, emissor, que a gente chama de mini equipo, se ele não é dentro de uma cabine, ou tem a cabine, que a gente chama de cabine acústica, cabine simultânea. Num evento ao ar livre, não fica legal. Num evento em que eu também não tenho muitas pessoas com deficiência visual, tenho, por exemplo, um casal, eu não preciso contratar uma cabine. A gente que sabe que casamento é glamour, é decoração, é estilo, eu vou colocar uma cabine lá, não fica bonito, né? Então a gente tem também, mesmo eu tendo um grupinho até maior, eu não necessariamente vou precisar montar uma cabine. Eu posso ter um mini equipo, que é um equipamento transmissor, como fosse um headset, e as pessoas com deficiência visual, elas vão receber um fonezinho, que chama de receptor. Esse fone vai ter uma tradução direta, que a gente chama audiodescrição de tradução, vai ter uma tradução direta durante o evento. Então, por exemplo, a gente tem até uma foto aí, Maíra, no portfólio, do pessoal lá recebendo na catedral, a pessoa está lá, no evento, ela chega na recepção, no acolhimento, nós já apresentamos para ela essa oportunidade do fone. Vamos dizer aí uma parte que nem todo mundo gosta de colocar. Não se sinta mal se a pessoa falar assim, não, eu entendo, eu consigo me virar. Como colocaram aqui, né, a pergunta, eu não estou conseguindo ver o nome, mas aqui a pergunta foi, como que eu faço? A noiva disse que eles se viram bem. Esses se viram bem é aquilo que a gente sabe, a pessoa aprende a se virar, né? A gente, quando tem uma dificuldade, a gente aprende a se virar, a entender dentro do que a gente pode. Mas se eu posso oferecer mais, se eu posso oferecer um plus, digamos, né? Eu vou fazer. E olha, é muito legal quando eles chegam, a gente tem depoimentos assim, nossa, eu não sabia que tinha audiodescrição, eu estou me sentindo acolhida. Ai, que legal eu poder ouvir os detalhes. Então, a pessoa vai receber esse fone, e aí eu vou estar posicionada, por exemplo, se eu estiver fazendo essa audiodescrição, eu vou estar posicionada em um lugar que eu vou, igual nós cerimonialistas sumimos do mapa, a gente não aparece ali na imagem, nós vamos estar ali, escondidinho, ali num lugar estrategicamente posicionado, que eu consiga enxergar também o evento, e as ações do evento, e durante o evento eu vou descrevendo. Então, esse cortejo aí que a gente gravou, nesse caso, a gente fez no vídeo pós, tá? No dia do evento não tinha audiodescrição. Então, nós fizemos em cima do material que nós recebemos, até a gente não conseguiu trabalhar o evento todo, então nós fizemos alguns trechos. E aí a pessoa que pediu, passou algumas informações também para a gente. Agora, no caso de você estar ao vivo ali, você faz como você faz uma visita técnica. A gente chega antes, pergunta quem são os padrinhos, pergunta quem são os pais, os anfitriões, vamos até a noiva, vamos falar para ela, olha, nós vamos te descrever, eu posso te descrever assim, assado? Porque também você tem que falar, né? A pessoa pode não gostar. Uma vez eu perguntei para uma senhora, eu falei, eu posso
descrever, assim, né? Ela falou, eu quero que você fale do meu vestido pink, porque eu amo pink. Eu falei, vou falar que seu vestido é pink. E eu falei, ela falou, e outra, hoje a minha bengala é diferente. A minha bengala sempre foi na cor tal, agora ela tem outra cor. Eu falei, pode deixar que eu vou falar para todos que a senhora está com a bengala na cor tal. Então é muito bacana, não só para quem está ouvindo, mas também para quem está sendo ali citado, né? Uhum. Poxa, muito bacana, é uma inclusão. E aí a gente faz ali, no ao vivo, é claro, aí, Maíra, nós vamos pensar na parte técnica que nos compete como organizadora de eventos, você tem que fazer um teste, existe interferência nesse fone, então assim como você tem uma transmissão que ela tem uma interferência muitas vezes no som, a gente sabe que uma orquestra, eu não vou ficar ali do lado da orquestra, porque imagina o barulho que vai pegar ali a orquestra, né, o microfone, a caixa de som e vai reverberar tudo nessa minha transmissão. Então, isso tem que ser testado. A gente conhece casos que a pessoa usou um plano B, sopro. O que é o sopro? Eu sento ali do lado da pessoa e falo no ouvido dela. E isso a gente tem que entender. Tem pessoas que falam assim, mas aí você vai atrapalhar a minha audiência, outras pessoas vão reclamar. Gente, isso chama inclusão. É claro que eu não vou ficar gritando, né? Mas eu vou fazer do lado. Eu não vou, não é aquela coisa de cinema que eu incomodo, né? A gente está num evento, você vai posicionar ali a pessoa que precisa desse recurso de uma forma em que ela se sinta confortável e que a gente também consiga trabalhar, consiga enxergar o evento e falar para essa pessoa o que está acontecendo. O ideal não é fazer o sopro, mas pode acontecer em algumas situações, você está numa chácara em que não funciona, não está funcionando. Então, eu tenho que ter esse plano B também, tá? Isso é super importante. Então, a gente pode fazer essa forma de escuta ampliada, tá? Olha, teve um comentário aqui, acho que é do Mário, deixa eu ver. Dário. Mari, até que ponto o deficiente pode se sentir constrangido em uma tentativa de adaptação sem preparo por parte dos organizadores? Até que ponto? Olha, assim, existe uma questão, depende muito, aí eu vou falar daquela questão pré-evento. Você se preparou? Você deu a oportunidade dessa pessoa se apresentar? Você estava informado que poderia haver a presença de uma pessoa com deficiência? Então o meu evento ele é de público. Falando de casamento, a gente meio que sabe, né? Pode acontecer, mesmo sabendo tudo, que alguém leve um acompanhante com deficiência visual e você nem estava preparado para isso. Mas a dificuldade, eu acho que a maioria das pessoas tem, é não pensar, existe sim um estranhamento da pessoa chegar na festa e não ser acolhida, chegar no evento, mas infelizmente ainda é comum essa falta de acolhimento. Então, somos humanos. Você vai ter pessoas que vão falar assim, tudo bem, não tem problema, eu me viro, eu me adapto aqui, não, fica à vontade, difícil incluir audiodescrição, né? Para a gente que trabalha com a cidade, a gente sabe que a gente está ali devendo alguma coisa. Então, nessa hora, eu vou pensar num plano B, vou pensar que a gente, como organizador, tem que se preparar. Eu posso não ter uma pessoa de audiodescrição, uma pessoa de Libras, mas eu tenho um entendimento que eu tenho que incluir. Então, o que eu vou fazer ali na hora? Eu pego, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando na minha equipe e falo assim, olha, você pode descrever para ele um pouquinho desse evento? Mas eu não sou audiodescritor. Ok, mas, gente, é um cuidado, não é? Igual a gente fala, eu ajudo a senhora, eu tô vendo que tem uma certa dificuldade de subir a escada, eu vou ajudar essa senhora. É a mesma coisa a pessoa que tem deficiência visual, auditiva, né? A gente tem pessoas que são surdos, cegas, também tem outras dificuldades. E muitas vezes eles ajudam a gente também a perceber o que eles precisam. Ele vai falar, olha, não precisa me acompanhar para andar, mas eu queria alguém do meu lado para me levar até a noiva, eu queria alguém só ali para descrever a cerimônia. Depois na festa eu vou ficar à vontade, porque eu também não vou ficar atrás da pessoa na festa o tempo todo. Ela quer ir para a pista, eu vou lá na pista, olha, tem fulano do seu lado. Não, né? Então eu vou pensar o que é pertinente. Mas é verdade, assim, o que é pertinente? Falar e pensar, gente, o que é pertinente nesse momento? A cerimônia, a mesa do jantar, a mesa do buffet, o que eu tenho que estar ali diferente? Eu tenho uma cabine
eu tenho fotos, eu tenho um brinde, vou pegar esse brinde antes, vou pedir, vou falar para a organizadora, para o cerimonialista, falar assim, eu posso antes pegar só para a pessoa poder tocar aqui, saber o que que é, para quando lá. Isso é legal, gente, é você prestar atenção no que está sendo oferecido. Eu posso dar audiodescrição, mas hoje o movimento pense naquilo que seria pertinente, feche os seus olhos e pensa assim, tem aqui na minha frente um produto, como que é esse produto, o que que eu gostaria de saber? A gente que pensa em lembrancinhas, em brindes, em mimos, a gente tem que pensar nisso. Se é um mimo, nossa, eles adoram cheiro, né? Porque eles têm até, a gente começa a explorar outros sentidos quando a gente tem uma dificuldade num sentido X. Qualquer pessoa, né, acaba trabalhando. Então, eu vou fazer, tem um cheirinho, eu posso abrir? Eu sei que é para eu usar na minha casa, mas eu posso abrir só para mostrar como é que funciona esse produto. Então, é nesse sentido. Esse constrangimento ainda pode existir, mas a gente tem como minimizar isso. Eu não preciso ter diretamente o profissional. O ideal é a gente pensar nisso antes, mas se não tiver, eu vou fazer o possível para acolher. E no caso ou mesmo sócio corporativo, uma confraternização, a pessoa do RH que te contratou, a pessoa lá da agência, muitas vezes de marketing, o pessoal do departamento, se atentou em falar, olha, aqui na empresa a gente tem uma pessoa com deficiência, ou vai falar um acompanhante, você libera para os acompanhantes, um acompanhante por pessoa, ela muitas vezes não lembrou disso, então tem que estar lá no nosso checklist, tem que estar lá na nossa fichinha ali de briefing, como você já tinha mencionado, tem alguma necessidade especial? Nesse sentido, assim, a gente tem pessoas com deficiência, a probabilidade de ir em eventos de inscrição, Maíra, tem que pensar, você está aqui ao vivo, numa live, você não sabe quem está te assistindo? E pode chegar uma pessoa aqui e falar, oi Maíra, que legal saber que tem audiodescrição no seu evento, e a pessoa fica ali. Ontem eu me emocionei, gente, eu consegui ver uma palestra que eu já estava pedindo há um tempão para ter audiodescrição, até mandaram para mim, essa tá com a audiodescrição, yes, né, entrei lá, tinha. E infelizmente eu atuo bastante hoje no mercado corporativo cerimonial, eu falo assim, gente, vai ter acessibilidade? Claro, vai ter Libras. Libras, ok, você tem Libras, é acessibilidade, mas eu também tenho que pensar nos outros públicos. A surdo-cegueira, ela é mais rara, tá? A gente tem o Tadoma, que é uma técnica, é um recurso em que se segura aqui no queixo, e a pessoa que é surdo-cega, ela tem diferentes níveis de entendimento ali, ou de audição, ou de visão. E ela vai fazer uma leitura labial. Existem outras técnicas, que é Libra tátil, então, assim, essas técnicas específicas, muitas vezes você não vai ver em tudo quanto é evento, mas eu acho que hoje, se você pensou em Libras, você tem que pensar em audiodescrição, tem que pensar em logística de acessibilidade, pensando em eventos híbridos também. E aí uma parte que eu lembrei aqui, até a hora que você estava falando da questão do autismo, a gente tem na audiodescrição um entendimento que também não é só para pessoa com deficiência visual e baixa visão. A gente pode acolher ali pessoas idosas, pessoas disléxicas, até mesmo autistas, pessoas que têm uma sensibilidade de distração e que precisam do entendimento maior. E aí a gente tem até a brincadeira de quando você faz uma audiodescrição de uma peça de teatro e você chega antes, esse cenário ele é falado antes. Então no casamento é a mesma coisa. Chegou lá o convidado, eu não vou esperar começar a cerimônia, eu sento um pouquinho antes com ele e falo, o ambiente é assim, o banheiro fica à direita, o banheiro masculino à esquerda, atrás de você existem as mesas do buffet, na sua frente está o altar é assim, assado, porque na hora que o celebrante falar, eu não vou ficar falando essas coisas, ele tem que se ambientar antes, né? Na hora eu vou falar o que está acontecendo. E essa ambientação, quando você chega num teatro, ela é feita. E tem gente que fala assim, nossa, se eu tivesse ouvido isso, eu acho que eu ia entender muito mais da peça, porque eu já ia me ambientar lá no começo. Imagina uma orquestra, você ouvir cada instrumento.
O Fabrício, ele é músico e a gente faz questão de falar também do detalhe dos instrumentos ali, e as pessoas ficam curiosas de saber, né, o que está sendo tocado, se é um violão, se é uma guitarra, quantas cordas, blá, blá. Até a marca já perguntaram para a gente, que marca que é esse violão? Então, essa guitarra, né? Então, a gente vai atrás dessas informações também no pré, é feita a visita técnica, é feito todo um trabalho. Você faz visita técnica. Então, por exemplo, eu falo assim, eu vou precisar da autodescrição, eu passo o número de pessoas, caso for trabalhar com equipe ou com sopro, né? E daí você faz a visita técnica para conhecer tudo. Isso. E aí tem um trabalho quando é feito, por exemplo, no caso do vestido de noiva, que é uma figura super importante que ainda não foi citada, que é o consultor. Tem até aí no nossa apresentação. O consultor é uma pessoa com deficiência visual, precisa ser, tá? E ela é especializada. Então, não é uma pessoa que tem deficiência visual, vou perguntar para ela. É claro que naquele exemplo que a gente falou aqui de como eu vou me comportar em determinada situação, ela mesma pode te dizer a necessidade dela naquele momento. Mas, num caso de fazer um trabalho profissional, num trabalho em que eu vou pensar no antes, o que é melhor, o que é mais pertinente, eu vou consultar essa pessoa que é um profissional. Então, a gente tem alguns consultores que trabalham conosco, e aí nós mandamos para eles um roteiro, ou então algumas dúvidas. Então, no caso do vestido, como é que a pessoa com deficiência visual que nunca enxergou, como que ela vai saber o que é uma renda de pier? Como que ela vai saber o que é off-white? Né? Porque a gente tem dentro do nosso mercado uma loucura ali, né? Então, as cores, a diferença de cores. Aí uma parte, mas eles sabem de cor? Eles entendem de cor? Sim. Assim como a cor para nós, ela é um emocional, a cor para eles também remete muito. E não só a pessoa que perdeu a visão, que entende da cor, mas também a pessoa que nunca enxergou, ela também se sente sensibilizada na cor, ela imagina a cor e ela remete uma sensação para ela. Então é muito legal a gente pensar nisso. E muitas vezes você tem uma dúvida, o que eu posso, o que é pertinente falar e se aquilo está sendo entendido. Então, quanto mais técnica a minha linguagem, mais a necessidade de um consultor. Então, para produto cultural é até obrigatório, tá? A gente trabalha em equipe, então eu vou fazer lá uma peça de teatro audiodescrita, eu preciso fazer essa visita técnica, passar para o consultor o roteiro da peça, e aí as ações dos artistas vão sendo faladas, e o consultor, dentro do roteiro previamente estudado, ele vai falar, isso aqui é pertinente, porque deu um salto, o ator deu um salto no palco. Eu vou falar que ele deu um salto, mas se eu não falar isso, vai ter um barulho de salto que não vai ser falado. E aí vai passar batido para a pessoa e ela não vai entender o que foi a ação daquele momento. Então, ao vivo é muito difícil a gente ter essa consultoria, tá? Mas nada impede de você também perguntar para a pessoa com deficiência visual um termo na hora ali e falar assim, olha, a gente aqui vai ter algumas questões, eu vou falar dessa forma. Fica claro para você o que eu estou te explicando? E a pessoa vai falar assim, ainda não entendi, então a gente tenta trabalhar. Se você tem o papel do consultor dentro de um estudo prévio, melhor ainda, que é o que a gente recomenda, né? Trabalhar dessa forma. Legal. A Elida perguntou agora, posso mandar algo para a pessoa antes do evento para ela sentir o evento? Podemos, né? Perfeito, perfeito. Aqui você até tinha me pedido para fazer algumas descrições do que fazer no evento e no pré-evento. Então, assim, no pré-evento, gente, é super importante, que é aquilo que eu falei lá no começo, de nada adianta eu pensar no evento se eu não disser para a pessoa que eu já estou pensando nela antes e já acolhê-la no processo. Então, quando eu vou fazer um convite, no caso, a gente pode fazer um audio flyer, um convite com audiodescrição. Nem todo mundo sabe ler no celular dela, que ela tem lá o convite, ela recebe a audiodescrição, receber um convite falado, vamos pensar assim, né? Então, assim, e com a voz, então a gente vai falar, do mesmo jeito que você narraria essa pessoa no telefone e falar com você, Maíra, o que eu preciso reciclando, são de seus pais, ou os pais convidam para. Nós vamos ler a mesma coisa, né? Nós vamos ler o que está no convite, e aí se você no convite um envelope diferenciado, isso daí quando for chegar na pessoa, ela vai sentir, eu não preciso falar, mas se você for fazer um convite virtual, eu tenho
noivos, debutantes, gente, olha que legal, hoje a gente tem convites maravilhosos de debutantes. Vamos fazer audiodescrição, um story que você vai colocar sobre o seu evento. Hoje ele não tem a ferramenta direta de audiodescrição através de um texto alternativo, tá? Quando, por exemplo, uma imagem, uma foto, você pode clicar na ferramenta de configuração, ao editar a sua imagem, você pode colocar o texto alternativo. Esse texto alternativo, ele vai ser lido pelo leitor de tela do celular da pessoa ou do computador da pessoa, a gente chama de voz sintetizada. Agora, se você fizer um story, ainda não está tendo essa tecnologia. Então, no story, você pode colocar também um post direto falando o que está no story dizendo, colocado lá a mesma frase do story. Ou no story você faz ele falado, né? Você já traz a oportunidade da pessoa ter ali a sensação do que você está passando em vídeo. E assim, é engraçado, porque muitas vezes a gente põe uma musiquinha de fundo e fica lá, rolando, e a gente não pensa que a pessoa que não tá no momento... Imagina que você está longe do seu celular, é a mesma coisa, você está ouvindo uma música, você vai falar, ih, parou? Será que está tendo alguma coisa? Ih, parou, ficou branco, ficou mudo. Né? Porque tem um monte de imagem, mas não está sendo falado nada. Então, esse pré-evento é muito legal. Pensar em como eu vou convidar, se eu tenho uma ficha de inscrição, o que é importante colocar. Pensar assim, quem são as pessoas, eu tenho um mailing? Se eu não tenho um mailing, eu quero fazer, por exemplo, um workshop para divulgar o meu trabalho. Eu quero fazer um encontro para divulgar o meu espaço de eventos. Gente, a pessoa com deficiência visual também quer conhecer o espaço de eventos, que também tem que ter acessibilidade, por favor, né? Então, eu tenho lá um espaço lindo com acessibilidade, né? Eu já fui em vários espaços, só tinha escada, eles não sobem escada, sobe escada, só que eu tenho que ter uma sinalização, eu tenho que ter uma luz que fica ali direcionada, a gente chama de luz guiada, que é um guia dentro dos degraus ali que a pessoa consegue, aqui tem baixa visão, enxergar. Em outros casos, ela vai fazer no piso tátil, tatear ali e vai ver que tem um degrau, né? Ela consegue entender esse processo da adaptação. Então, se tem um lugar adaptado, eu quero convidar as pessoas, então eu vou fazer já nesse pré-evento esse audio flyer, eu vou colocar a hashtag nas redes sociais, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, no LinkedIn, todos eles permitem, gente, tanto o texto alternativo, na linha ali do tempo, você pode, ao postar, colocar o texto alternativo, tanto você pode fazer a audiodescrição. Muito legal isso. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu não sei como responder, mas eu acho que todo mundo tem dúvida. É muito caro a gente fazer esse serviço? A gente inclui, então, por Maíra, exemplo, casamento? Olha, eu acho que assim, vai depender da estrutura. O que sai mais oneroso para nós hoje é o equipamento, tá? Então, assim, tem o valor do audiodescritor, no caso do ao vivo, tá? A presença dele lá, é cobrado um valor como se cobra do assessor, se cobra da recepcionista, a gente tem um valor, é mensurado também a importância de se fazer a visita técnica. Se eu envolvo um consultor, esse consultor também recebe pelo trabalho. Então, vamos supor que eu vou fazer o evento ao vivo, no momento o consultor não vai estar presente, mas eu vou fazer um vídeo depois em cima disso, até para divulgar o trabalho. Aí eu preciso do consultor. Ou eu vou fazer um vídeo depois, produzir um vídeo de todo o evento para os meus amigos, tal. Então, a gente já inclui o consultor. Porque uma coisa é o que eu falo ao vivo, não dá para gravar o que eu estou falando ali e depois jogar no vídeo. É diferente, entendeu? Porque no ao vivo eu até falo em cima do que está acontecendo, porque a pessoa que está ali interagindo comigo, ela naquele momento, ela está sentindo a emoção. Agora, no vídeo, eu vou ter que falar nos times o que é pertinente. E muitas vezes a melhor palavra não encaixa ali, e o consultor também precisa entender, em pouco tempo que foi falado, a mensagem. Então, eu posso envolver um consultor, e no caso do ao vivo, a gente tem esses fones que eu mencionei aqui. Esses fones, eles têm um custo por fone, que é aquela coisa igual a gente aluga o radinho, se você perder também tem um custo. Você tem uma pessoa para entregar esses fones, que fica à disposição, a gente geralmente tem uma pessoa de equipe que faz o acolhimento. Esse acolhimento, ele é importante, que você mostra como usar. Mari, não te acelerando, mas só pontuando. Tá. Nós temos pouco tempo, então, e aí você tem esse fonezinho, então esse acolhimento mostra.
Então, assim, o custo, eu não tenho o valor exato, mas vai depender. Eu tenho texto, eu tenho material para audiodescrever antes, eu tenho que fazer um vídeo, um áudio flyer antes, então isso tem custo. Então, vai depender do processo todo do evento, tá? Não, bacana. E daí você atende só São Paulo, tem indicações para outras regiões? Como que funciona? A gente atende quando é gravado, muitas vezes você consegue atender o pós-evento. Se a gente tem o evento em outra cidade, ele com antecedência a gente consegue. A visita técnica nem sempre vale a pena o custo para o cliente, então a gente faz a visita no dia ou antes, faz todo o processo. O ideal é ter um dia antes, para a gente poder sentir o ambiente, se tiver alguma colocação direta, preparar algum material. A gente faz essa visita. Se eu não puder atender, um profissional não puder atender